Olá, meus amigos do Facebook, amigos, amigas do Facebook, da NET, Canal 3 aqui de São Caetano. Nós estamos hoje, vamos bater um papo com o meu filho, Fábio Bertollo Agostini, que é coordenador da equipe de zoonoses de São Caetano do Sul. E nós vamos falar sobre um tema bastante atual, que é a febre amarela. Então tem muita gente já dizendo, mas isso já desgastou, mas há várias dúvidas. Eu tenho recebido inúmeros telefonemas durante a semana toda. E esse programa a gente grava numa segunda-feira para que o nosso chefe de produção, nosso diretor, o Edinho, possa colocar as imagens, preparar um vídeo bem elaborado para vocês. E nós gravamos esse programa na segunda-feira passada. Acontece que na terça houve uma série de modificações. Então eu trouxe o Fábio, meu filho, para que ele apresente para vocês essas novas normas. E a gente quer deixar bem claro uma coisa, eu particularmente, depois ele vai se expressar também, não há razão para pânico, não há razão para desespero. Todo mundo tem que ser vacinado realmente, e vai ser vacinado. Todo mundo de São Paulo vai ser, de São Caetano do Sul vai ser vacinado, mas não há necessidade de correria. Eles estão para entregar agora, a partir do dia 25 de fevereiro, um lote enorme com a vacina fracionada, que vai permitir uma imunização pelo período de até 8 anos. Quer dizer, então não há necessidade de sair correndo, porque aqui a gente não tem o mosquito infectado. E esses detalhes o Fábio vai passar para vocês. Meu muito obrigado, e entendam que o vídeo a gente fez antes dessas medidas entrarem em vigor. Grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade de esclarecer como será a campanha de vacinação aqui na cidade de São Caetano do Sul contra a febre amarela. Até semana passada, o município de São Caetano ele não fazia parte da estratégia da Secretaria Estadual de Saúde para a distribuição das doses da vacina fracionada. Porém, o Ministério da Saúde ele vai fornecer uma quantidade a mais de vacina fracionada para o estado do que era previsto anteriormente. Então, como estratégia, mais 2 municípios foram contemplados com essas vacinas. Entre eles, São Caetano, que era o único município aqui da região que não receberia essas doses fracionadas. Então, agora, a partir do dia 25 de fevereiro, volto a falar, para quem vai para uma área de risco de transmissão, para quem tem o hábito de viajar para o interior de São Paulo, nas áreas onde há circulação do vírus, é importante vacinar. As pessoas que nesse primeiro momento, elas não têm viagens programadas para essas cidades onde há transmissão do vírus, elas podem esperar um pouco, não precisa uma corrida maluca atrás das vacinas, porque todo mundo terá acesso assim que possível, né? Todo mundo receberá as vacinas e também, além de que anteriormente a vacina ela era centralizada no centro de saúde aqui do município, agora com a chegada da campanha dessas vacinas, serão também aplicadas nas outras UBSs, Unidades Básicas de Saúde da cidade. É importante ressaltar que não temos o ciclo urbano da febre amarela, que é transmitido pelo Aedes aegypti. O que tem é o ciclo silvestre da febre amarela. A doença ela é transmitida por 2 vetores de hábitos silvestres, vivem em matas nativas, fechadas, onde a gente não tem essas características aqui em São Caetano. Então a gente não tem presença desses 2 vetores causadores da transmissão da febre amarela silvestre. Então, lembrando que crianças a partir dos 9 meses
que vão para viajar para uma área de risco, elas já podem receber a dose da vacina. A vacina fracionada, ela vai imunizar exatamente igual à vacina cheia, a vacina padrão. A grande diferença é que a vacina fracionada, ela vai dar imunidade por 8 anos. Então, e a padrão, a vacina cheia, ela vai imunizar para o resto da vida da pessoa. Não há possibilidade hoje de escolher, eu quero tomar a fracionada, eu quero tomar a padrão. Vai tomar padrão quem o Ministério da Saúde tiver dentro do protocolo para recebimento da padrão, e quem tiver dentro do protocolo para recebimento da fracionada vai receber a fracionada. Não se preocupem, ficarão imunizados da mesma forma e, mais uma vez, repito, mantenham a calma, não é momento de desespero, a gente vai conseguir, vai dar conta de vacinar, imunizar todo mundo. No seu tempo adequado. Importante ressaltar também que pessoas com mais de 60 anos de idade que têm hábito de viajar para áreas de risco e vai receber a dose da vacina, é importante conversar com o seu médico antes e receber uma cartinha de recomendação do uso da vacina. A vacina da febre amarela, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, ela pode levar um risco um pouco maior de reações adversas relacionado a outros tipos de vacina. Então é importante pessoas portadoras de doenças imunossupressoras ou que façam uso de medicamento que causa imunossupressão, por exemplo, os corticoides, é sempre importante falar antes com um médico para saber se é momento de fazer uso da vacina ou não. No mais, gestantes não devem, nesse momento, receber a vacina, a não ser que seja gestante que more num local onde há circulação do vírus, que não é o caso de São Caetano, tá bom? Gente, espero poder ter esclarecido. O programa vai continuar com as informações sobre o vetor, sobre os primatas e a situação epidemiológica do estado de São Paulo. Espero que seja esclarecedor a todos vocês. Eu quero inicialmente agradecer muito o carinho, a atenção de todos vocês. No último programa, nós chegamos a atingir uma marca de 2.500 visualizações. Então, meu muito obrigado a todos vocês, e a gente quer ter esses números crescentes, para a gente ter a convicção de que o programa está sendo interessante. Não é? A gente sempre aborda temas médicos e atuais. O de hoje não vai ser diferente, porque vai ser sobre febre amarela, uma coisa que está bastante em moda, tem muito mito, e eu trouxe para isso um convidado para mim muito especial, que é o Fábio Bertola Agostini, meu filho, que é coordenador da equipe de zoonoses aqui de São Caetano do Sul. Ele está bastante inteirado sobre essa doença. Há muitos mitos, muitas verdades, muitas inverdades, e a gente vai tentar elucidá-las para vocês. Muito obrigado, Fábio, pela tua presença mais uma vez no programa. Obrigado pelo convite, a oportunidade de poder esclarecer para todos os telespectadores. E a gente espera que, ao final do programa, algumas das respostas ou das dúvidas que as pessoas tenham possam ser sanadas. O que é febre amarela, Fábio? O que é essa doença? Bom, a febre amarela é uma doença arbovirose, é isso que chamam? As arboviroses são doenças, né, transmitidas por um mosquito e um vírus, né? Então, transmitido por um artrópode. Então, são as arboviroses. Dentre elas tem a dengue, que todo mundo conhece mais, é mais famosa.
tem também a chikungunya, a zika vírus e agora a febre amarela que voltou à tona, a mídia está noticiando aí os casos depois que começou a ter a transmissão, a circulação do vírus no estado de São Paulo e na Grande São Paulo também, preocupando muitas pessoas. Então é uma doença infecciosa aguda, então obrigatoriamente ela vai precisar do mosquito contaminado para transmitir para uma outra pessoa. Não há a menor possibilidade de acontecer a transmissão da febre amarela sem a presença do vetor. Então não transmite de pessoa para pessoa. Mesmo que seja via hematogênica? Eu acho que assim, não há possibilidade, registro, não há registro. Transfusão sanguínea? Não, precisa ter a presença do vetor, do mosquito. E aquele específico, o pernilongo específico. Então, essa é uma dúvida que as pessoas têm bastante, porque existem duas definições e duas doenças na febre amarela. A febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. Qual que é a diferença? A febre amarela silvestre, que é o que a gente tem nos dias de hoje, onde está tendo a circulação do vírus, obrigatoriamente são duas espécies de mosquito silvestre, com características de mata fechada, mata densa, e esses mosquitos eles não vivem em área urbana. Já a febre amarela urbana, ela sim pode ser transmitida pelo Aedes aegypti. Não se sabe muito bem qual foi o motivo, mas não há relatos mais da transmissão urbana, da transmissão pelo Aedes aegypti desde 1942. Então, a febre amarela que a gente tem nos dias de hoje é a febre amarela silvestre, transmitida pela picada de duas espécies de mosquito que realmente eles vivem dentro de mata com essas características. Então, quem que está em um risco maior? Aquelas pessoas que vão viajar para os locais onde tem bastante mata fechada, que tem com certeza o mosquito e onde está tendo circulação do vírus. E como é que sabe que está tendo a circulação do vírus em determinada região, determinada mata, floresta? Através dos macacos, infelizmente, que são encontrados mortos por conta da doença. O macaco, ele é a gente fala, uma sentinela, né? Ele é o primeiro indicador de que o vírus da febre amarela está em determinada região. Ele é uma vítima também da doença. Ele fica doente e acaba morrendo. Então é importante a população entender que o macaco ele não é o vilão da história, e sim também vítima, ele adoece, e aonde o vírus está circulando vai aparecer em primeiro lugar nos macacos. Hoje eu fiquei abismado em ver uma matéria, recebi pelo WhatsApp, uma matéria que está publicada no YouTube, mostrando um macaco ferido e que estão abatendo macacos para evitar a disseminação do vírus. Então o que você está colocando é exatamente que isso é um mito, uma inverdade. E é uma ignorância, né? Ignorância. Porque, assim, matar um macaco, sair dando paulada, achando que isso vai resolver o problema da febre amarela, isso é um absurdo. Então, o macaco não é um vilão nessa história, o macaco ele é um sinalizador. Ele é um sinalizador. Então, onde começa a ser encontrado macacos mortos, a gente chama, tem um nome técnico, que são as epizootias. Então, encontrou macaco morto, faz toda uma investigação, faz a necrópsia desse macaco, e aí o resultado vai dizer se foi por conta da febre amarela ou não. E aí, assim, noticia-se diariamente, ou nas últimas semanas falado bastante, na região aqui de Mariporã, Atibaia, Jarinu. Então, são cidades, Serra da Mantiqueira, né? Então, é uma doença que ela está avançando no estado,
principalmente pelo corredor da Serra da Mantiqueira. Veio por Minas Gerais, né, veio descendo e está adentrando, aí, invadindo o estado de São Paulo, chegando aqui na Grande São Paulo, até na cidade de Guarulhos também, onde há a mata, né? Então, por isso da importância das pessoas que residem ou que viajam para os locais de maior risco, de tomarem a vacina, e acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vacina, né? Mas você falou então as duas formas da doença, né, da febre amarela. Febre amarela silvestre e a urbana. E a urbana. Mas do ponto de vista clínico, há diferença entre... Não. Do ponto de vista clínico, as duas doenças elas são bem parecidas, né? Os mesmos, muito graves, né? Muito grave, uma doença bastante grave, e os mesmos sinais clínicos que a pessoa apresenta numa febre amarela silvestre, se tivesse a febre amarela urbana também teria os mesmos sintomas. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente não sabe ainda por que em determinado momento, lá na década de 40, o Aedes aegypti parou de transmitir. Mas o alerta fica porque, se ele já transmitiu no passado, de repente ele pode voltar a transmitir. E o Aedes aegypti ele é um mosquito que ele infestou o país inteiro, então a gente tem a presença do Aedes aegypti praticamente em todas as cidades do estado de São Paulo, de outros estados também. Então, se houvesse a transmissão urbana, sem dúvida nenhuma, a situação epidemiológica seria muito mais caótica do que a gente tem hoje. Tá, então pelo que você está dizendo, as pessoas, por exemplo, que vivem na nossa região, São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo, que não há uma mata virgem, não devem se preocupar tanto, não devem sair correndo para serem vacinadas, se elas não forem viajar para locais como esses que você colocou? É importante as pessoas entenderem que a vacina é a melhor maneira de evitar que se contraia a doença, a febre amarela. Porém, num curto espaço de tempo, é impossível, inviável você vacinar 100% da população. Até porque essa vacina da febre amarela, há relatos em que ela tem um potencial de evento adverso pós-vacinação maior a reação, né? Então, a pessoa recebe a vacina e tem um estado febril, calafrios, dores de cabeça. Então, ela é uma vacina que ela pode dar esse efeito colateral maior do que outras vacinas. Então, quem é que deve realmente tomar a vacina? É quem está exposto, quem vai realmente viajar para essas cidades onde há recomendação de vacina. E o grande problema hoje que a gente tem encontrado, não só aqui em São Caetano, mas todos os postos da cidade, das cidades aqui da nossa região, é que as pessoas estão indo num desespero, num pânico de tomar muito rápido, querem tomar logo a vacina, sem realmente viajar para uma área onde ela corre o risco. Quando ela vai tomar a vacina, sem dúvida nenhuma, ela está tirando a oportunidade de uma pessoa que vai viajar para uma área de risco de também receber a vacina. Então é importante se programar, a vacina ela precisa ser feita 10 dias antes da gente viajar para uma área de risco, e a gente precisa realmente ter essa consciência de que não há possibilidade de vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Então é importante que só procure o serviço de saúde para receber a dose para quem realmente tiver necessidade. Vamos só colocar algumas, né? Não vamos lembrar de todas as cidades, mas assim as principais, né? Então você falou Mariporã. Mariporã, aqui mais próximo da gente, né? Guarulhos, Terra Preta, Mariporã, Terra Preta, Atibaia, Jarinu, aí já pro Bragança, Piracaia. Piracaia também.
falando já um pouco mais distante aqui de São Caetano, São José do Rio Preto, Votuporanga, Bauru, Ibiúna, realmente assim, a lista das cidades é bem extensa. Você tem um link bem confiável, que quase diariamente eu estou acessando para colher novas informações, é o www.cve.gov, é o CVE, Centro de Vigilância Epidemiológica. Se qualquer pessoa pôr lá no Google CVE, vai aparecer o link direto do portal do Estado, e lá tem a relação de todos os municípios que necessitam ou têm recomendação de vacina. Lembrando que crianças a partir de 9 meses podem receber a dose da vacina. Pessoas que são alérgicas a ovo não devem receber essa vacina. E pessoas com 65 anos ou mais precisam ter a indicação de um médico. Como eu já falei da reação adversa, sempre tem que ter um pedido médico, uma autorização, e as pessoas imunossuprimidas também devem ter uma recomendação médica, aquelas pessoas que ou têm alguma doença autoimune ou estão fazendo um tratamento quimioterápico, doença renal, que aí essa pessoa vai ter um sistema imunológico um pouco mais fragilizado, aí também precisa da recomendação médica. Vamos falar um pouquinho então da doença em si, febre amarela. O nome já fala, né? Febre amarela. Então são 2 sintomas importantes, uma febre altíssima, né, Fábio? E a icterícia, que é aquela pele amarela, a urina fica cor de Coca-Cola, né? O que mais que a gente pode ter? Fenômenos hemorrágicos, né? Sangramento de nariz, de mucosa, de gengiva. Na pele também, né? Algumas manchas, petequias, né? Sim, na febre amarela fica muito característico também o estado de prostração da pessoa. A pessoa não consegue realmente levantar do sofá para ir na geladeira pegar um copo de água, é uma dificuldade, né? Mialgia, né? Dor muscular, nível muscular, corpo todo. E sem falar no comprometimento hepático que a doença causa, né? Que é por conta disso que vem a icterícia. Então realmente ela é uma doença bastante grave, ela tem um índice de morbidade, mortalidade altíssimo, importante, né? Então, passa dos 40% até, né? Com relação à taxa de mortalidade, assim, eu não tenho dados tão precisos, mas assim, eu já li a respeito de 30%, 40%, e sem dúvida nenhuma é uma doença que vai fazer o paciente, na maior parte dos casos, exigir uma internação, um cuidado médico mais de perto. E sem dúvida trata-se de uma doença bastante importante no que diz respeito à saúde pública e também à saúde da pessoa, né? Então, uma pessoa que contrair uma doença dessa, realmente ela vai ficar um período debilitada, aí, provavelmente uma pessoa autônoma, aí, vai ficar um tempo afastado dos serviços, porque fica sem condições mesmo de... Mas só reiterando o que você colocou até agora, um caso só para exemplificar, ainda ontem uma paciente, muito amiga minha, ligou dizendo que o pai tem 83 anos, a mãe 80. Os dois estão muito bem e queriam saber se eu autorizaria que eles tomassem a vacina. Aí eu perguntei exatamente o que você já colocou. Eles vão viajar? Eles costumam viajar? Não, eles não saem daqui, não saem de casa. Aí não há necessidade. Então não precisa vacinar. Não precisa, mas não é bom. Não é bom, porque eles vão ter uma reação. Eu, por exemplo, tenho chácara em Atibaia, mas eu tive uma infecção urinária, estou com uma queda na resistência, então eu vou aguardar. Ao final dessa semana eu vou fazer a vacinação, vou tomar a vacina, aí eu tenho que esperar pelo menos de 8 a 10 dias, né, Fábio? Uma resposta imunológica do meu organismo para eu poder viajar. Por quê? Porque a morbidade, o que é morbidade? É a doença em si,
comorbidade, né? E a mortalidade? A mortalidade todo mundo sabe que é. Então, é muito alta, é muito grave. Se a gente errou aqui em índices, né? Falou entre 30, 40, mas que sejam 20%. Já é bastante coisa. Não é? A cada 10, 2 vão ter complicações sérias. E pelo que eu andei vendo, é mais do que isso. Então, é preocupante? É. Mas exatamente isso que a gente está falando. As pessoas que não forem para essas regiões, e que o Edinho, que é o nosso produtor, ele vai colocar, né, esse site, o link, e o site também, né, vai deixar para vocês poderem averiguar a cidade que, por exemplo, Santos, vamos dizer. Santos, ainda, a parte do litoral também ainda não tem a presença do vírus, mas vai ter uma campanha agora no mês de fevereiro. O Ministério da Saúde, o Estado e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo está se programando para fazer uma grande ação de vacina em massa no mês de fevereiro. Então, estrategicamente, eles escolheram 52 cidades para levar as vacinas. O pessoal já deve ter escutado, né, as vacinas com a dose fracionada. Então, essa estratégia de levar a dose fracionada é justamente para conseguir bloquear o maior número de pessoas, imunizar o maior número de pessoas e com isso bloquear o vírus. Presta atenção onde você está, porque eu acho muito importante isso que você acabou de falar da fracionada. Então, há a vacinação normal e essa imunização é definitiva, certo? Certo. E a fracionada já não. Já não. Ela você subdivide a dose para que o maior número de pessoas possam ter acesso à vacinação. Isso. Só que a cada 10 anos tem que ser reforçado. Né? A dose padrão é a dose cheia. A dose padrão são 0,5 ml da vacina. A fracionada é 0,1. Então, uma dose padrão dá para imunizar 4 pessoas na fracionada. A padrão, a pessoa recebe uma dose padrão para a vida toda. A fracionada dá um período de imunização nela de 8 anos. Então, a fracionada, hoje, o objetivo dela, ela é uma vacina confiável, ela vai dar essa imunidade para as pessoas, só que por um determinado período de 8 anos. E uma diferença aí é para quem precisa viajar para o exterior, para um outro país, onde esse país exige que o brasileiro, o cidadão que chegue lá no seu país, apresente o certificado de vacinação da febre amarela. A vacina fracionada, ela não dará direito a esse certificado internacional. Esse certificado internacional ele só é emitido quando a pessoa se imuniza com a dose padrão. Então, portanto, aqui em São Caetano do Sul, quem precisa viajar, tem viagem marcada, precisa da comprovação disso, vai no Atende Fácil, porque vai receber a vacina padrão lá no Atende Fácil e já vai receber também o certificado internacional que ela foi imunizada. Mas a fracionada eu não posso chegar no centro de saúde e falar, eu quero que você dê só a metade da dose. Não dá, até porque a fracionada ela vai ser distribuída nos locais que estrategicamente já foi determinado pela equipe da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, você me perguntou litoral, Santos. O litoral vai receber doses fracionadas para imunizar algumas pessoas. Aqui na região do ABC, São Caetano não foi escolhido para receber essas doses fracionadas. A gente só recebe as doses a padrão, a cheia. E por que São Caetano não foi escolhido? Porque aqui em São Caetano não há o vetor silvestre, o que transmite a febre amarela silvestre. Então não há a menor possibilidade hoje de se contrair febre amarela aqui na nossa cidade.
Portanto, o Estado entende que a necessidade de distribuir essas vacinas fracionadas vai ser, por exemplo, para Santo André. Não vai ter na cidade toda de Santo André, mas nas áreas próximos à mata, por exemplo, Paranapiacaba, o pessoal que mora naquela região vai ter acesso a essas vacinas fracionadas também. Em São Bernardo também, em alguns pontos onde há uma área de mata maior, também vai ser dessa maneira. O que você tem recebido de questionamentos sobre essa doença, Fábio? Olha, na verdade, assim, hoje eu até acredito, né, isso é uma opinião minha, semana passada, na sexta-feira já chegou uma notificação de caso suspeito de febre amarela. A gente já faz um trabalho de bloqueio de criador, nebulização, para controlar os mosquitos que tem no quarteirão e nos quarteirões ao redor de onde reside o paciente. No caso suspeito, quando chega a notificação para a gente não espera a confirmação para agir, então a gente já age. Mas esse é um caso, por exemplo, que posso estar enganado, mas não vai se confirmar. Eu acho que há também um excesso de zelo, um cuidado da equipe médica. Hoje pega um paciente com febre alta, com dores pelo corpo, algumas manchas pelo corpo, ele vai notificar como caso suspeito para dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Ele notifica tudo, né? E aí essas notificações chegam para a gente, e aí a função do Centro de Controle de Zoonoses é fazer o bloqueio, o controle dos criadouros nesses casos. Mas aquilo que você sempre expôs, que é muito importante, não é? Combate ao agente infectante, Sim, né? sim, é fundamental. A população, eu acredito que a população, grande parte dela, já criou uma conscientização com relação à água parada, ao risco com a dengue, mas ainda é muito alto o índice de casas visitadas que a gente encontra água parada, encontra larva. As pessoas Piscina piscina abandonada, abandonada, caixa d'água aberta, vaga. calha que entope e fica lá com acúmulo da água. Então, as pessoas realmente elas sabem do problema, só que às vezes dá essa impressão de que na hora de agir mesmo, de tomar o cuidado dentro de casa, muitas vezes elas acabam falhando. Por isso a gente bate sempre na tecla de que a população ela precisa assumir o papel de protagonista junto ao poder público para enfrentar o mosquito, para enfrentar o vetor. Porque achar que a prefeitura, o poder público, ou não a prefeitura, o governo do estado sozinho vai conseguir acabar com o mosquito, isso não é verdade. Então precisa sim da participação popular e cada um deve se responsabilizar para eliminar os criadouros dentro da sua própria casa. Assim a gente vai ter com certeza um índice melhor, um resultado melhor dos trabalhos aí no que diz em relação ao nascimento, à reprodução dos mosquitos. É interessante que eu lembro que há muitos anos você foi para Atibaia e você chegou a ver em algum local que havia algum tipo de planta, eu não lembro exatamente o nome, mas que ela reservava, ficava água. Bromélia devia ser. Bromélia, exatamente. Faltou o nome. Então, você comentou, esse tipo de planta é perigoso, tal, porque pode acabar ocorrendo. Mas isso você falava Sim. há anos atrás, que não se falava em dengue, nada disso, né? E acho que até pelo nosso trabalho a gente acaba ficando condicionado. Então eu vou visitar algum amigo, tal, a gente acaba entrando na casa assim, já vai batendo o olho em tudo, né? Mas é importante. As bromélias, na verdade, foi motivo de bastante discussão, porque no ano de 2017 ou 2016, um pesquisador afirma que, pela característica da planta, o Aedes aegypti não consegue se procriar na bromélia, né? Isso deu muito o que falar, mas a SUSEM, que é o departamento do Estado de São Paulo, né, que é a Superintendência de Controle de Endemias do Estado,
a SUSEM depois emitiu nota que não, a bromélia é sim um risco, ela por características biológicas da planta, ela acumula, ela forma aqueles acúmulos com água e há o risco sim de que ali seja um criador do mosquito. E o pior é que esses danados hoje estão resistentes a tudo, né, Fábio? Sim. A resistência tem muito a ver com o uso indiscriminado de inseticidas que alguns anos atrás não havia uma regulamentação, não haviam regras para o uso. Então a gente já está hoje na terceira geração de inseticidas. O inseticida que hoje a gente usa para fazer o controle é o Estado que fornece. Então, cada 100 ml que a gente utiliza, a gente tem que justificar para que está usando. Então, eu não posso sair jogando inseticida sem obedecer algumas regras, porque senão eu vou estar ajudando a que o mosquito crie resistência a essa geração nova de inseticida. Qual é esse inseticida de agora? O inseticida que a gente usa nos dias de hoje é o Malathion, é um inseticida bastante forte, o Estado fornece para o município, a gente faz o uso sempre dentro de alguns critérios e usou, tem que prestar conta desse uso. Então, não é porque esses inseticidas de hoje que você compra no mercado, você consegue matar o pernilongo, mas se acertar a cabeça dele, né? Verdade. Ou se você matar afogado. Né? Tem que jogar o inseticida, qualquer inseticida desses comerciais que a gente encontra no mercado hoje, se você for lá ler o grupo químico, tá lá, piretroides. Os piretroides é um inseticida que usava-se alguns anos atrás, que o pessoal fala do fumacê. E hoje o Aedes aegypti criou resistência aos piretroides. Então esse Malathion é um grupo químico diferente e se não for feito com regras, em pouco tempo o Aedes aegypti cria resistência ao Malathion também. É claro que a barata não tem nada a ver com febre amarela, mas também é transmissora de várias doenças, né? Bactérias, vírus, fungo, tudo. Um bichinho terrível. Então diz que o camarada foi na farmácia, pediu 3 quilos de naftalina, né? Aí o farmacêutico falou, mas 3 quilos de naftalina por quê? Porque estou cheio de barata em casa, eu preciso matar. Não, mas 3 quilos com 5, 6, eu acabei com todas as baratas lá de casa. Mas sua pontaria é boa, né? Agora, o duro é ter pontaria assim, com pernilongo, é mais difícil, né? Mas eu realmente direciono o jato do inseticida. Sim. Não é nem por questão de economia do inseticida. Né? Eu não tenho preocupação com isso, eu gasto quanto for. Mas o problema é que você só esborrifar no ar, não estou conseguindo matar. Então o que eu faço? Primeiro eu dou uma boa vistoriada, o meu quarto tem poucos móveis, né? E já sei que atrás do guarda-roupa, por exemplo, eles ficam. Então eu vejo, se eu encontrar um, eu direciono para ele. Eu sei que esse vai embora. Com um jato direto nele, ele cai quase que verticalmente. Não? Agora, quando a gente fala de prevenção, além da parte dos inseticidas, que é para matar o mosquito, é bastante importante o uso do repelente também, em algumas áreas de maior risco, e também o uso de tela mosquiteiro, protegendo janela, porta. A barreira física ela também é uma ferramenta importante quando a gente fala de evitar, prevenir a transmissão de uma doença que é feita através de um mosquito. E eu ainda acho importante a gente ressaltar aqui que a questão da vacina para a febre amarela hoje, ela é sem dúvida nenhuma a melhor maneira de se prevenir. E claro, sem aquele casal que você falou de idosos que não têm necessidade, mas queriam tomar a vacina. Sem dúvida nenhuma, se elas tivessem tomado, eu não digo nem só o problema da reação adversa, tal,
Mas essas duas pessoas que não têm necessidade e vão até um posto, enfrentam a fila e recebem a vacina, ela está tirando a oportunidade de duas pessoas que vai para uma área de risco de receber a dose da vacina. Então, é importante que a gente tenha uma consciência nesse sentido, para que, com muita calma, paciência, as pessoas vai ter oportunidade de receber a vacina mais cedo ou mais tarde, mas todo mundo, ou a maior parte da população, vai acabar recebendo. Não dá para as pessoas imaginarem que em uma semana uma população toda é vacinada. Então chega a ponto de ter bate-boca em fila de posto de saúde, e você precisa muitas vezes ali de um apoio policial, de uma guarda municipal. Você falou que até senha estão distribuindo. Aqui em São Caetano está tendo distribuição de senhas, porque para organizar o serviço, né? As pessoas estão madrugando nas filas do posto de saúde, no desespero, na ânsia de conseguir realmente a dose da vacina. Então, volto a falar, é importante receber a vacina, sim, mas não precisa de tanto desespero, principalmente porque tem gente que está precisando receber a vacina que não está tendo acesso, pela dificuldade. Não é todo mundo que tem disposição de 3 horas da manhã ir para a porta de uma unidade básica de saúde, ficar aguardando a abertura para receber uma senha. Então, esse pânico que as pessoas estão tendo nesse momento está no sentido de organizar essa distribuição, toda essa logística, tem atrapalhado um pouco pelo pânico, pelo pavor das pessoas. Mas, de qualquer forma, pelo que você colocou, por tudo que a gente tem acompanhado, não é uma situação alarmante, é uma situação previsível, não é? De alguma coisa que pode evoluir mal, mas que está sendo feito hoje uma medida preventiva à altura, né? O que tem feito e está funcionando muito bem é a parte da vigilância. Então, a gente acompanha aí os trabalhos que o Estado vem fazendo no sentido de monitorar onde aparecem os macacos mortos, fazer os exames. Então, isso realmente está funcionando e funcionando muito bem. Então, é muito bem mapeado por onde a doença, o vírus está avançando, aí ele tá circulando entre os primatas não humanos, né, os macacos primeiro, aí eles aparecem mortos, e aí também vai aparecendo os casos daquelas pessoas que não foram vacinadas, que entraram em determinado local ali com a presença do vetor e também contraíram a doença. Então é importante quem visita parques, quem visita algumas cidades aqui da Serra da Mantiqueira, é importante procurar vacina para não correr esse risco. Você estava falando, eu estava lembrando, nós deixamos de falar de sintomas da parte gastroenterológica, né? Então, a questão de diarreias, enjoos, náuseas, vômitos, né? Também é um sintoma. É como se fosse, vamos dizer, uma gripe terrível, né? Uma virose mesmo. Terrível, que dá aquela prostração, como você falou, derruba o indivíduo, né? Ele fica anérgico, né? Fica praticamente sem reação para nada. Quer ficar deitado o tempo todo, aquela febre altíssima, aquela coloração amarelada, se a gente está sendo repetitivo, mas é porque é importante, porque às vezes qualquer gripe, a pessoa entra em pânico, né? Será que eu peguei febre amarela? E não é assim. Quer dizer, há necessidade desses outros comemorativos. Claro, você não vai aguardar, se está com uma febre, você tem que procurar um profissional, mas não entrar em pânico. Não, a febre amarela, ela tem... Desculpa. A febre amarela, ela tem um período de incubação da doença. O período de incubação é quando o mosquito pica a pessoa, até essa pessoa apresentar os primeiros sintomas, de 3 a 6 dias. É o período que dura aí para aparecer os primeiros sintomas. Então, apareceu os primeiros sintomas, a pessoa não está vacinada, a pessoa nesse período de 3 a 6 dias, ela viajou
para uma área com recomendação de vacina, ela precisa procurar o serviço de saúde e relatar tudo isso que, né, precisa ser observado de perto aí por uma equipe médica. Tá, Fábio, você está falando a nível de São Paulo, né? Mas e como está a nível nacional? Fora. Hoje o problema da febre amarela, ele está localizado aqui na região no Sudeste. É São Paulo, no ano passado e retrasado, o problema foi maior no estado de Minas Gerais, que foi através daí que o vírus chegou a São Paulo. Então, além de São Paulo e Minas Gerais, são os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, até onde eu dei uma pesquisada, é um pouco menor o risco, mas tem locais que precisa realmente também de vacina. O Rio de Janeiro também é outro local que precisa, o vírus também está circulando por lá, em algumas áreas. Então, aqui na região do Sudeste. Imagina se esse bichinho chega na floresta amazônica, hein? Então, Manaus é obrigatório a vacina da febre amarela. Eu fui para Manaus em 2007. E foi em 2007, para ir para Manaus, que eu recebi a dose da febre amarela. Então, assim, Manaus sempre precisou, né? Agora, a presença do vetor, sem dúvida nenhuma, e o vírus fica circulando. Então, por isso que é importante. E agora uma outra informação importante que o próprio secretário de Saúde do Estado, Dr. Davi Wippe, falou na rádio, nas televisões, com relação à liberação dos parques aqui de São Paulo, da capital. O Horto Florestal, o Parque do Tietê, os parques foram liberados o acesso para a população, porém o vírus ele continua circulando naquele parque, naquela região. Então é a mesma coisa que você falou. Só deve ir para o parque quem está vacinado. Se uma pessoa que não recebeu a vacina, ela vai hoje fazer uma caminhada, por exemplo, no Parque Ecológico do Tietê, ela está colocando em risco a sua saúde. Então, para quem vai a esses locais, deve sim receber a vacina. Sabe o que eu queria? Que você comentasse um pouco aquele mapa que você mostrou do estado de São Paulo. O Edinho depois ele coloca para a gente o mapa para visualizar. Exatamente. O primeiro mapa ele mostra as cidades onde há transmissão autóctone da febre amarela. Que é autóctone? É a transmissão no município. Então, são transmissões em seres humanos, as pessoas contraíram a febre amarela naquela cidade, que é o caso, por exemplo, de Mariporã. Então, esse é o primeiro mapa. Já no segundo mapa, mostra a doença nos macacos. Então, são as epizootias, né? O macaco, né? O pessoal tem a denominação técnica, né? Primatas não humanos. Encontra um animal, um macaco morto, eles vão investigar. Então, em vermelho mostram os confirmados, em verde os descartados, em rosa é o que ficou indeterminado, às vezes encontra um corpo de um animal já em estado avançado de decomposição, e em amarelo aguardando resultado. Perfeito. Como nós estamos de tempo? O que mais, Fábio, que você poderia nos contar? Eu acho que você acho que você deu realmente uma excelente esclarecida para o telespectador, porque eu tenho sentido isso a nível ambulatorial, né, no consultório, vários telefonemas, muita gente procurando aqui por essa questão que você falou, acima dos 65 anos, só com autorização médica. Então, muita gente passa aqui só para pegar a cartinha, que eu já tenho pronta. Está lá no Word, prontinha, é só imprimir, né? Liberando para vacinação. Agora, por que eu vou liberar? Porque há até acometimento a nível cardíaco, que a gente também não falou. Mas você pode ter bradiarritmia, né? Que é a diminuição
da frequência cardíaca. É um comprometimento, é generalizado, né? Então, é claro que é necessário você avaliar esse paciente sempre. Fazer o check-up sempre é uma medicina preventiva. Então, aproveitar, né? Já que ele vai tomar uma vacina, dá uma passadinha para ver o doutor. Bom, eu acho que o que precisa ficar, o recado que precisa ser deixado é que o momento é de alerta, as autoridades elas estão se mobilizando, elas estão agindo tanto na esfera municipal, estadual. Então, o que precisa? Precisa um pouco de cautela. Se todo mundo entrar em pânico e quiser receber a vacina no mesmo dia, entra em colapso. Então, realmente, esse pedido que a gente faz aqui é para que as pessoas devem ir buscar a vacina realmente quem precisar nesse momento. Eu estou achando isso interessante que você está colocando, sabe por quê? A Kátia, né, a gente tem a casa lá, a chácara em Atibaia. Então a Kátia foi ao posto de saúde para ser vacinada. Não encontrou óbice nenhum. Não havia fila, nada. Ela foi vacinada, o irmão, os filhos, a mãe dela com 73 anos, né? Então, agora eu acho engraçado isso, você falar que aqui em São Caetano do Sul, você tem que pegar senha para ser vacinado. E você sabe que a senha está sendo distribuída em outros locais. E aqui em São Caetano, mais de 60% das pessoas que estão procurando a vacina, elas vêm de outros municípios. Então, ainda há as pessoas estão desesperadas. E outra coisa, a história da vacina fracionada, tem muita gente que não quer receber a fracionada. E aí a pessoa mora em São Bernardo, num local que vai ter campanha lá da dose fracionada. Ele fala, não, mas eu não quero a fracionada, eu quero a dose cheia. Opa, lá em São Caetano só tem a dose cheia, eu vou para São Caetano. E então isso tudo também está acontecendo, causando um transtorno para a população em geral, principalmente para a população que precisa ter acesso à vacina, um transtorno, claro, para o funcionário que está ali no posto de saúde para vacinar as pessoas, para organizar toda a logística. Então, precisa realmente ter calma. A dose fracionada, ela imuniza também a pessoa, o indivíduo, só que depois de 8 anos ela vai ter que fazer um reforço. Então, é cautela. Nesse momento é cautela. Saber que o vírus ainda não tem aqui na Grande São Paulo, mas eventualmente o vírus a doença ela vai entrando, ela vai invadindo espaços, e então provavelmente a gente não tem como precisar. O vírus vai chegar nas regiões de mata aqui da Grande São Paulo, mas já chegou em Guarulhos, por exemplo, né? Então é realmente cautela e vacinar, porque vai dar para vacinar a maior parte da população, mas tudo tem que respeitar aí uma cronologia, né? Não dá para vacinar todo mundo junto de uma vez só. O mês de fevereiro vai ser um mês de intensificação da vacinação. Então né, eu já comentei no começo, estrategicamente foram determinadas quais as cidades, 52 cidades do estado de São Paulo vai fazer parte do programa, e o intuito é vacinar o maior número de pessoas, e muito em breve a gente acredita que todo esse pânico que está nesse momento vai passar. Voltando um pouquinho ao vetor em si, essa época, por exemplo, de muita chuva, muito calor, você acha que pode aumentar a proliferação? Sem dúvida nenhuma. O verão, com o aumento das chuvas, aumento da temperatura, é o período onde o mosquito consegue, a fase de larva, né? Ovo, larva e pupa, a fase aquática que a gente fala do mosquito,
acontece no período mais curto. Em baixas temperaturas, a fase aquática ela também acontece, só que ela leva um pouco mais de tempo. Então a reprodução do mosquito nessa época do ano, ela é mais acelerada, ela é mais facilitada. Por isso a gente deve redobrar as atenções aí com relação aos criadouros nesse período. Explica uma coisa, que tem gente que tem dúvida. O mosquito em si, ele se alimenta do sangue? Como é que é a coisa? Tanto a fêmea quanto o macho, ambos se alimentam de seiva de planta. A fêmea, ela precisa do sangue para fazer a maturação dos ovos. Então o macho não pica, quem pica é sempre a fêmea. E justamente não porque ela se alimenta do sangue, e sim porque ela precisa desse sangue para fazer a maturação dos ovos e depois ela faz a ovoposição, vai sair distribuindo esses ovinhos aí por uma série de recipientes. Quer dizer que os vampirinhos, na verdade, são os ovinhos. Exatamente. Eles que estão precisando do sangue. Quem vive do sangue não é a fêmea do pernilongo. Ela só faz ela só leva o sangue para a maturação dos ovos. E aí essa contaminação, ela vai com o ferrãozinho dela lá já contaminado? Como que é o negócio? O mosquito, isso é importante a gente... Para qualquer uma das 4 arboviroses, o mosquito ele precisa contrair o vírus, ele precisa se contaminar. Então, como que ele vai se contaminar? Ele vai picar um indivíduo doente, onde o vírus vai estar circulando no sangue dessa pessoa doente. A partir do momento que o mosquito se contaminou, ele passa a transmitir para outras pessoas. Isso de qualquer uma das 4 arboviroses, obrigatoriamente precisa do mosquito contaminado. Então, quando a pessoa fala, eu acho que eu encontrei um Aedes aegypti na minha casa. Pode ser, realmente, porque o Aedes aegypti ele existe no município todo, ou toda a região metropolitana aqui do ABC. Mas a diferença é que o mosquito ele só vai conseguir transmitir para uma ou várias pessoas a doença se ele estiver contaminado. O nosso cameraman, nosso diretor, estava lembrando que há algumas notas em que existe o macaco amarelo. Então as pessoas que estiverem preocupadas com o tal macaco, ele falou que podem mandar as notas de R$20 para ele, que ele aceita. É isso, Edinho? Isso é tão absurdo quanto o povo que está batendo e matando macaco por aí, tentando prevenir a disseminação dessa doença terrível. Fábio, muito obrigado. Você sabe que eu sou seu fã incondicional, desde que você nasceu. O Fábio tem realmente aquela vocação para aquilo que ele faz, porque ele trabalha uma dedicação extrema. Eu tenho muitos amigos, pacientes que já recorreram ao Fábio por indicação minha ou por coincidência e dizem da forma com que ele se torna assim acessível, né? Então esse telefone o Edinho vai colocar para a gente, telefone das zoonoses, e o que houver de questionamento, de caixa d'água contaminada, presença de ratos, presença de excesso de barata, escorpião. Pode sim me procurar, pode ir tanto por telefone, vou deixar também o meu e-mail, e prazer poder ajudar. Muito obrigado a todos vocês, e a próxima semana nós teremos sempre um tema bastante interessante para apresentar para vocês. Quero reiterar o pedido, o agradecimento. Tivemos quase 2.500 visualizações do programa passado que a gente apresentou. Foi realmente o nosso recorde. E eu acho que esse aqui nós vamos passar um pouquinho, né? E eu dependo só de vocês. A gente depende de vocês porque o programa está no ar como um serviço de utilidade pública. E é isso que a gente quer. Então, para que ele continue existindo, a gente depende de vocês visualizarem o programa, de preferência se puderem compartilhar também. Eu agradeço imensamente, do fundo do coração, a atenção, o carinho e a dedicação de todos vocês.
e muito especialmente a presença do meu convidado muito especial, Fábio Bertola Agostini, coordenador do Centro de Zoonoses de São Caetano do Sul. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente semana. Deus abençoe.